Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que vão nos assistir. Peço aos irmãos que abram a Bíblia, desde já. Está funcionando. Em Gênesis 3, verso 15. Já passar, Léo? Passa um para mim, por favor. Encontraram? Em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo iluminação para Ele. Senhor Deus, muito obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Neste momento, nós pedimos iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor me ajude para expor aquilo que o Senhor colocou para o dia de hoje e também para aqueles que vão me ouvir, para que não só aprendam, mas também coloquem em prática tudo aquilo que for falado e que o Senhor seja glorificado. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, deixa eu ver se foi agora. Hoje nós vamos acabar o nosso módulo de antropologia. Ufa, né? E na quarta-feira que vem o Daniel já volta. Não sei o que ele vai estudar com vocês. Acredito que os símbolos de fé da nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, é provável, mas nós não temos certeza. Amanhã nós veremos isso, tá bom? Então hoje vai ser minha última aula sobre o módulo de antropologia. Nas duas últimas aulas, nós estudamos sobre o Pacto de Graça. Vocês lembram, né? Vocês lembram? Se eu perguntar quais são as partes, você já sabe de cor. Se eu perguntar a promessa, vocês também já sabem de cor. A exigência, né? E na última aula, nós estudamos sobre as características desse pacto. Uma das características que nós vimos, que é sempre boa de ressaltar, é que é uma aliança eterna. Porque apesar de nós sermos salvos no tempo, por exemplo, Deus me chamou em 2014. Deus me chamou em 2014. Essa aliança, ela é eterna. Então, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E Ele me chamou no devido tempo, em 2014, em junho, julho. Foi quando Ele abriu meu coração e, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Tá bom? Então, isso é uma das características. Na aula de hoje, estudaremos sobre as dispensações do Pacto de Graça, no qual há somente duas dispensações, no sentido estrito da palavra, a do Antigo e do Novo Testamento. A aula de hoje, irmãos, ela é importante porque nós vamos perceber que vamos quebrar aquele ditado que nós ouvimos muito aí fora, né? Que Antigo e o Testamento é sobre lei e o Novo Testamento é sobre graça. Vocês já ouviram isso? Acho que muitos aqui já ouviram, né? Não, e pior, né? Se alguém perguntar assim, como o Davi foi salvo? Isso daí é muito fácil, né? Pelas obras. E o Moisés? Também pelas obras. Hoje nós vamos quebrar esse mito. É claro que não tem um tema como esse. Cada dispensação que eu falar do Pacto de Graça é uma aula, tá? Ou duas, ou três, porque é muito rico. Então hoje vai ser só uma introdução mesmo, apenas para nós finalizarmos o que é o Pacto de Graça e suas dispensações. É bom ressaltar, antes de nós vermos cada dispensação, é bom reconhecer os objetivos de hoje, que as alianças, apesar de várias dispensações, ela é única, ela tem uma unidade. E um segundo objetivo é conhecer as diferentes dispensações. Eu estou falando várias palavras aqui que parecem não estar fazendo muito sentido, mas daqui a pouco, quando nós entrarmos na aula, eu vou explicando e vai ficando mais claro com os exemplos. Mas, em primeiro momento, eu quero ver com vocês
que as alianças na Bíblia elas têm uma unidade. Então vamos lá. Como a Bíblia, pergunta que eu faço para vocês, como a Bíblia foi feita? Moisés estava lá no deserto e do nada caiu o Pentateuco para ele. Foi assim? Jesus estava com seus apóstolos e caiu lá o Antigo Testamento. Foi assim? A Bíblia não caiu do céu. Ela não foi um livro que já caiu todo pronto. Não. A Bíblia ela foi escrita por vários autores, entre 40 e 44 autores, num período mais ou menos de 1.600 anos. Então, Gênesis provavelmente foi escrito em 1494 a.C. E João vai escrever o Apocalipse em 96 depois de Cristo. Olha o tempo. Olha o tempo. Por que é bom nós estudarmos isso? Porque nós vamos ver que a Bíblia ela tem uma unidade. Ela tem uma ideia que segue toda a história de Israel. A Bíblia não é... Se você ler Deuteronômio e depois você lê Reis, você percebe que não tem contradição entre os livros. Por que isso? Porque ela segue uma unidade, ela segue uma ideia. Nós sabemos que o autor, embora a Bíblia seja escrita por homens, ela tem um autor só, que é o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos disso. Mas o que eu quero estudar com vocês é o seguinte, que Deus estabeleceu alianças, correto? Deus estabeleceu aliança, uma pessoa, Deus estabeleceu aliança com quem? Abraão, quem mais? Isaac, mas a gente coloca junto, mas sim. Isaac, Noé. O que eu quero ver agora com vocês é o seguinte. Deus estabeleceu, vamos pela ordem cronológica. Deus estabeleceu aliança com Noé, correto? Quando ele estabelece com Abraão, ele rejeita o que ele falou para Noé? Ou a aliança continua? Por exemplo, olha que legal. Quando, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Quando Deus chama Moisés e estabelece uma aliança com os israelitas, a promessa de Abraão cai por terra? E na nova aliança, todas as alianças foram descontinuadas? Porque hoje nós vivemos na nova aliança. Então você já sabe, a aula está pronta, tá dada. Brincadeira. Mas é isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Que embora Deus apareça para estabelecer aliança com seu povo, ele não descontinua a outra. Isso é muito importante, tá? Porque existe um sistema teológico chamado dispensacionalismo, que é fortíssimo, é fortíssimo. Eu não vou falar muito dele, mas eu vou falar algo que vocês conhecem sobre ele. Quem aqui já ouviu falar do arrebatamento secreto? É consequência do dispensacionalismo. O irmão ali conhece. Como o irmão se chama? Ivan, o irmão conhece. Uma das consequências é o arrebatamento secreto do dispensacionalismo. Eu não vou falar sobre tudo, o Daniel já deu uma aula sobre isso, mas é só para vocês terem ideia das consequências teológicas. Então vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, quando Deus estabelece aliança com o povo de Israel, ele descartou a aliança com Abraão? E eu sei que vocês vão falar que não. O que eu vou dizer para vocês agora é o seguinte, que tem duas formas de você ver as alianças. Em primeiro lugar, as alianças devem ser vistas como compromissos distintos e sucessivos, que substituem em sequência temporal. Essa é uma forma de ver. Em outras palavras, Deus estabeleceu aliança com Abraão. Abraão passou. Deus agora estabelece uma aliança com Israel. Tudo que falou com Abraão, esquece. Agora é só com Moisés. Isso é uma forma de ver, ok? Qual é a segunda forma de ver? As alianças são construídas, isso aqui é legal, uma sobre a outra, de sorte que cada aliança sucessiva suplementa, ou seja, acrescenta sua precedente, sem, ao mesmo tempo, suplantar o papel de continuidade do vínculo mais antigo entre Deus e o seu povo. Ou seja, como nós enxergamos as alianças? Continuidade e progressão. Quer um exemplo? As alianças, elas têm uma unidade e nós podemos ver essa unidade em 3 aspectos. O primeiro é estrutural. O segundo, genealógico. E o terceiro é o tema. O tema nós já vimos
na aula passada, na aula retrasada, nós vimos aqui. Quem está na aula vai lembrar. Mas eu vou comentar. Primeiro, estrutural. Quem pode abrir para mim a Bíblia em Êxodo, capítulo 2, verso 23 e 25. Lembrando que o argumento é o seguinte: todas as alianças elas têm a sua unidade. E o primeiro argumento é que ela tem uma unidade estrutural. Êxodo 2, versos 23 a 25. Quem pode ler, por favor? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, atentou para a sua maldição. Existem 3 cenas nesse texto. Não, foi tão bonitinho, né? Ficou tão bonitinho. Tem 3 cenas aí. O clamor de Israel, a aliança e depois a resposta de Deus. Vocês percebem que Deus responde depois que é falado da aliança? Percebe que a partir deste momento, Deus... Quando a Bíblia fala que Deus se lembra, não significa que Deus esquece, tá, gente? Deus não é como nós. Ele toma remédio para não esquecer das coisas. Significa que a partir daquele momento ele vai começar a agir. Então, quando fala assim, Deus se lembrou de Noé. Vocês lembram da arca? Deus se lembrou de Noé. Para quê? Agora ele vai agir. Não é que ele esqueceu e estava lá no dilúvio e Deus... E a terra? Deixa eu lá ver o que está acontecendo. Eita, Noé! Não foi assim. Chegou o tempo. Exatamente. A ideia de lembrar é isso. Chegou o tempo de agir. O tempo de Deus. Então, qual é a base dos israelitas? Segundo o texto, para suplicar a Deus. A aliança abraâmica. Agora, por favor, alguém leia para mim Êxodo 6, 4 a 8. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que Deus vai estabelecer uma aliança com Israel. Mas qual é o pano de fundo? É isso que eu quero que vocês observem. Agora aí, Êxodo 6, 4, 8. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, dos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Qual é a base que Deus está falando com Moisés? A partir do quê? Da promessa de Abraão. Por que é importante dizer isso? Porque quem é dispensacionalista vai dizer o seguinte, neste momento, quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, é porque o dispensacionalista acredita que a Bíblia é dividida em 7 partes. 7. Claro, o clássico, tá? O clássico. São muitos termos, mas eu vou ser bem rápido, bem claro aqui. Para eles, a Bíblia é dividida em 7 partes. Em cada uma das partes, Deus se relaciona ao homem com dispensações, promessas e maldições. Por exemplo, na primeira dispensação, Deus disse ao homem, não coma do fruto. Essa era a proibição. Qual era o juízo? Morrer. Então, essa é a primeira dispensação. Então, como o homem era salvo na primeira dispensação? Se ele não comesse do fruto, tá? Então, o homem caiu. Então, vem a segunda dispensação. Deus agora vai criar um novo projeto para o homem.
E assim ele faz até a 7ª dispensação. Segundo eles, hoje nós estamos na 6ª, que é a aliança que é a da graça. E a próxima, se eu não me engano, é a do milênio. Por isso que eles também entendem que o milênio é 1000 anos literal. Para eles, na dispensação de Abraão, a promessa era o seguinte: vocês saem da tua terra e não vão para a terra do Egito, segundo os dispensacionalistas. Pergunta: o que acontece com a família de Jacó? Eles vão para o Egito. Segundo o dispensacionalismo, naquele momento, a família de Abraão quebrou o pacto, quebrou a dispensação, e eles foram desobedientes. Então, na cabeça deles, agora Deus vai estabelecer uma nova forma de se revelar, que vai ser pela lei de Moisés. Ou seja, tudo que falou para Abraão, acabou. Tudo que falou com Abraão, acabou. Agora é nova coisa. Entretanto, segundo o texto, qual é a base? A própria, porque Deus se lembra, segundo o texto que o irmão Ivan leu? Qual é a base? A aliança abraâmica. E vai dar terra, qual terra, segundo o texto? A terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Deus não se esqueceu da sua aliança. Ele não se esqueceu. E ela está fundamentada. Tá bom? É bom entender isso, irmão. Sabe por quê? Porque é por causa desse tipo de ensinamento que nós olhamos coisas na igreja que você fala: nossa, mas como a pessoa crê assim? Vou dar um exemplo. Eu conheço um teólogo dispensacionalista. Eu acho que vocês não conhecem. Ele é da internet, é Mário Persona. Vocês conhecem? Conhece? O Ivan conhece todo mundo, hein? Ele é contra a igreja institucionalizada, correto? Ele é contra, apesar que ele congrega, né, e o povo segue e é tudo desigrejado, né? Acho impressionante isso. Mas ele chama o povo para isso. Mas ele congrega. Irmãos, é triste, viu? Ou seja, para mim é uma coisa, mas para vocês é outra. Mas isso aqui é outra coisa. Ele é dispensacionalista. Vocês lembram da oração de Jesus? Você lembra da oração de Jesus do Pai Nosso? Você lembra do Pai Nosso? Mário Persona, como dispensacionalista, e eu gosto disso. Se você afirma uma doutrina, seja prático nela também. Ele fala o seguinte: a oração do Pai Nosso não vale para cristão, é só para judeu. Por quê? Porque aquela dispensação ainda é a dispensação dos judeus, não é da igreja. Deu para entender? O dispensacionalista ele vai dizer o seguinte: sabe por que existe igreja? Eu vou te explicar. A igreja só existe porque os judeus rejeitaram Jesus. Porque se não tivesse rejeitado Jesus, a igreja não existiria. E o judeu seria salvo somente. Isso o dispensacionalista fala. É por isso que a gente vê tanto Israel nas igrejas. Por isso que você vê candelabro. Tiraram o nosso, né? Ufa, graças a Deus. Aí eu posso usar. Por isso você vê candelabro. Por isso que você vê pessoas indo para Israel, não como no sentido de conhecer. Eu tenho vontade de conhecer Israel. Eu sei que vocês já foram, mas eu também tenho vontade de ir. Eu sei. Entretanto, para eles, é um lugar porque os judeus ainda é povo de Deus. Deu para entender? Para eles, existem 3 tipos de povos. A igreja, o judeu e o gentil. É assim que o dispensacionalista enxerga. E nós, igreja e gentil. E o judeu, se ele se converter, ele se torna igreja. É assim que nós enxergamos, tá? Esse é a primeira estrutura. Vocês perceberam que para Deus prometer algo a Moisés, ele se valeu da promessa de Abraão, correto? Então nós vemos uma unidade. Não tem uma descontinuidade, tem acréscimo. Segundo, a genealogia. Isso aqui, é que, infelizmente, o tempo não vai permitir, mas se eu pudesse, eu ficaria só nessa parte. Só nessa parte. Ela foi batizada no domingo, não foi? É fundamentado nisso. O que eu vou falar é fundamentado nisso. Se ela foi batizada, é por causa dessa doutrina. Se não fosse isso, ela não ia ser batizada. É por isso que os dispensacionalistas não batizam seus filhos. Por isso. Crianças, isso. Porque, irmãos, vamos corrigir uma coisa aqui, tá? Presbiteriano não batiza criança. Presbiteriano batiza filhos de crente. Porque se eu falar que está batizando criança, o pessoal acha que é oba-oba, batiza toda criança. Não, o judeu batizava todas as crianças? Circuncidava todas as crianças? Chegava lá nos cananitas,
Quem aqui não é circuncidado? Vamos circuncidar. Não. É só filho de judeu. E agora? Só filho de crente. É por isso que em 1 Coríntios 7 fala que o pai ou a mãe solteira, né? Solteira não. No caso de um marido descrente, santifica o filho. Ali é uma base. Mas a base principal é que a promessa não é só para mim. É para mim e para os meus filhos. Com base em quê? Na genealogia. Tá bom? Então, vamos lá. Pergunta. Se nós olharmos aqui, isso aqui é muito legal, tá? Não sei se vocês, lendo a Bíblia, vocês já repararam isso. Abraão é da genealogia de anterior, Noé, correto? Ó, vamos lá. Adão é o primeiro, não tem como, né? Adão, Noé, quem é o próximo? Que Deus estabelece a aliança? Abraão. Moisés é de quem? Da genealogia de Abraão. E o próximo? Passou na Record, vocês vão lembrar. Quem? Davi. Davi é da genealogia de quem? De todos eles. Está vendo que segue a mesma genealogia? E quem é o próximo? Jesus. Deus trabalha com genealogias. Sempre foi assim na Bíblia. Alguém poderia perguntar, ixi, Samuel, então vamos pegar a Bíblia e vamos embora, porque eu não sou judeu. O que eu tenho a ver? Aí que tá. Na Bíblia, a genealogia, embora muitas vezes, as alianças sejam com pessoas realmente segundo a natureza, Israel, na Bíblia, não é só o Israel étnico, mas é aquele que tem fé. Por isso, é uma pergunta. Tá. É por isso que fala que falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Perfeito. E na tua descendência. E o que Paulo fala depois? A tua descendência é quem? A gente acha que é Ismael, né? A gente acha que é Ismael, mas quem é? Isaac. Pessoal, a gente acha que é Isaac. Quem é? Jesus. Em Jesus, todos nós somos abençoados. Ele fala, em você e na tua descendência, todas as famílias serão abençoadas. Quem é a descendência? Jesus. E Abraão é pai de quem? É pai dos judeus? É pai dos que creem. O próprio Jesus falou isso. Jesus fala o seguinte, vocês falam que são filhos de Abraão, né? Que legal. Vocês falam que são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, como ele creu. Mas como vocês querem fazer a vontade do seu pai, que é o diabo, aí vocês não creem. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Israel de verdade não é o que nasce israelita, mas aquele que crê, assim como Abraão. Daqui a pouco a gente vai ler os textos que eu pedi para vocês aí, tá bom? Então, também por genealogia. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque a bênção é para mim e para o meu filho. Assim como aconteceu também com os israelitas. Então, Samuel, falando da unidade, né? Jesus fala, pensa que eu vim revogar. Exatamente. Tá vendo a unidade. Perfeito. Agora o último, gente, eu trabalhei com vocês na última aula. Na última ou na penúltima, que é o tema. Qual é o tema de todas as alianças? De todas. Abraâmica, davídica, mosaica. Qual é a... Vou mudar a pergunta, vocês vão acertar. Qual é a promessa de todas essas alianças? Não. Promessa. Qual é a maior promessa da Bíblia? Deus é o nosso Deus. Exatamente. Todas as alianças, todas, a promessa é a mesma. Eu serei o teu Deus. Não tem diferença em essência. A bênção que nós podemos ter é essa. Eu serei o teu Deus. Pergunta, existe coisa maior do que isso? Ah, Samuel, e a salvação? Tá ali, é o fruto. Para Deus ser o nosso Deus, ele tem que nos salvar. Correto? Deus, o Senhor Jesus, ele é Senhor de ímpio? No sentido bíblico da palavra? Não, ele é o Deus dele, é o Criador, soberano e que vai julgar. Mas Deus, no sentido aqui de pertencimento, de posse, de carinho, isso é exclusividade de quem? Da igreja. É da igreja. Deus nos olha, como nós falamos na aula passada, eu não sei quem foi que deu exemplo, com o filtro de Jesus. Ele nos olha por Jesus, que é o nosso mediador. Tá bom? Exatamente. Mas vamos lá, gente. Vocês entenderam o tema? Entenderam o que eu falei?
Quando Deus estabelece uma aliança, ele não esquece dela. E quando estabelece com outra pessoa, ele só acrescenta e não descontinua a outra. Por exemplo, Deus estabeleceu, isso aqui é o último exemplo, tá? Deus estabeleceu aliança com Abraão que daria duas coisas para ele. Deus prometeu duas coisas para Abraão. O que foi? Descendência e... Qual é a outra? Terra. Os israelitas saíram do Egito para quê? Conforme o texto que ele leu. Para habitar... Exatamente. Entendeu a unidade? Não tem descontinuidade. Deus vai se revelando. Por que isso é legal, gente? Porque às vezes a gente pega a Bíblia e já acha que foi um livro que foi escrito tudo de uma vez. Não foi. Eu vou perguntar qual é a próxima aliança, você já sabe. Vocês acreditam que, muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela foi escrita tudo de uma vez, mas não, foi progressivamente. Deus vai se revelando. Exatamente. Então o israelita olhava lá, como Cristo está presente no Antigo Testamento? O sacrifício dele. Onde ele está? Onde? Agora eu pergunto para vocês. Exatamente. Em Levítico, que normalmente nós pulamos, ali está todos os sistemas. Os sistemas de... Exatamente. E hoje, eu preciso sacrificar um corneiro? Pergunta. Se fosse hoje, haja animal, né? Meu Deus do céu, virar um açougue aqui. Porque Israel era um açougue. Se você olhar, ele era um açougue. Imagine o tanto de coisa. Dito isso, irmãos, vamos para a nossa primeira. Fale, Lucas. Você disse que na crença daqueles outros... O dispensacionalista. A primeira dispensação ela foi descontinuada porque Abraão ele errou. Não, a primeira foi Adão. Adão. Só um exemplo, tá? Hoje nós temos que ter filhos. Aquela ordem de crescer e multiplicar é válida para nós hoje? Para eles, não. Porque foi dado para quem? Foi dado para Adão. Exatamente. E depois para Noé. Para nós, não. Eles não cumprem isso, tá? A Bíblia é cortada. Exatamente. O Daniel deu essa aula, tá? Eu falo isso, gente, porque 95% dos cristãos são dispensacionalistas, tá? O popular, assim, é dispensacionalista. Os teólogos, mesmo eles não são. Mas o povão segue, porque eles acreditam no arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é consequência do dispensacionalismo. Consequência. Sem a ideia de ser forçado. Fale. Mas para nós, então, não é descontinuada, mesmo que eles tenham errado. Para nós não é descontinuada. Não, a gente segue a Bíblia. Por quê? Aí, por que não é descontinuada? Porque, se eles acreditam que foi descontinuada, porque, o Abraão, ele foi para a terra do Egito e não era para ele ir, por exemplo, por que para nós ela não é descontinuada, mesmo que ele tenha errado? Porque é o texto que nós acabamos de ler. É a base pela qual Moisés foi lá. Por que Deus tirou Israel do Egito? Porque Deus tinha uma promessa para ele. Não, mas essa promessa ia ser estabelecida ou ela já era estabelecida? É isso que eu estou falando. Para eles acaba. Então, por exemplo, o homem falhou aqui nessa dispensação. Agora eu vou agir com ele de outra forma. Qual é o problema dessa visão? A salvação é pelas obras. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai entrar, você vai perceber a continuidade e descontinuidade. Por exemplo, uma das dispensações que nós vamos ver daqui a pouco tinha que fazer sacrifícios. Correto? Isso foi descontinuado? Foi cumprido, exatamente. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, correto? Paulo diz que foi o mundo. O mundo. Pergunta, a Bíblia diz que Israel, e já falei que é Israel, tá? Israel não é aquele povo que está lá em Israel. Israel é todo aquele que crê. Nós habitamos no novo céu e na nova terra? Então vai se cumprir. O que Deus falou para Abraão, cumpriu de forma material, mas tinha algo maior. Lembra que Abraão fala? Lembra que Hebreus fala de Abraão? Que ele... Exatamente. Abraão não esperava as coisas daqui. Ele queria algo superior. O que ele estava avisando? Novos céus e nova terra. E quem vai herdar isso? Israel. Mas quem é Israel?
todo aquele que crê. Ô Samuel, alguém falou comigo esses dias, não, falando sobre Moisés ter sido assim, obediente para Deus, ter conduzido aquele povo com toda aquela dificuldade. Nossa. E no fim Deus não deixou ele entrar na terra prometida, mas com tanto dó de Moisés, né? Eu fiquei pensando, mas Deus levou para ele, não foi melhor? É igual quando alguém... Olha, se ele continuasse na terra com aquele povo, ia continuar sofrendo. É igual quando a gente fala assim, o irmão faleceu, a outro, nossa, que dó. Dó por quê? Irmãos, é que a gente não tem a noção do que acontece com a pessoa que foi. Ela está com Cristo. Você é crente? Ela está com Cristo. Você está com dó porque a pessoa está com Cristo? Irmãos, quando alguém parte, a tristeza fica com quem está. Não com quem está lá. Você acha que Lázaro, lá na parábola do rico e do Lázaro, você acha que Lázaro ficou, tô com saudade de fulano de tal. Quem sentiu falta foi o rico. Não foi Lázaro. Lázaro não sentiu falta de nada, estava pleno ali. Porque ele estava diante da presença do maior, do próprio Senhor Jesus. E nem dó também, né? Não, dó porque o sentimento é outro, tá? É igual a gente fala assim, no céu, se minha mãe não tiver, eu vou ficar triste. Não, assim, a natureza é outra. Irmãos, não tem como nós falarmos muito disso por causa da nossa mente pecaminosa. Tudo que nós falamos do céu, nós levamos as coisas, o pecado daqui para lá. Por exemplo, se eu falar que no céu tem trabalho, tem gente que não vai querer ir para lá. Fala, não, meu Deus me livre. Por quê? Porque vê o trabalho como algo penoso, e é mesmo. Mas por que é penoso? Por causa da queda. Lá nós vamos trabalhar, mas com uma alegria infinita, tá? Infinita. Mesmo assim, é mais feliz quem trabalha do que quem não trabalha. E é pesado ainda, né? Pesado. Então, vamos lá, gente. Nós vimos a unidade. Agora nós vamos ver cada dispensação e vamos ver como Deus foi se revelando gradualmente ao povo. Então, vamos lá. A primeira aliança é feita com Adão. Deus fez o pacto de obras, vocês lembram, né? Com Adão. Adão, infelizmente, pecou. Deus, se ele quisesse ali, podia fulminar o homem, correto? Podia fulminar. Você pecou. Vou fazer tudo de novo. Ou fazer tudo de novo. Podia fazer tudo isso. Mas nós sabemos que nos planos eternos de Deus, o plano era cair. A partir daquele momento, no juízo, eu peço que... Quem foi que eu pedi Gênesis 3? Não pedi... O 9? Acho que o 3 eu não pedi porque nós lemos no começo, né? Mas é bom nós lermos novamente. Abre aí para mim Gênesis 3,15. Deus aqui vai fazer uma promessa que, infelizmente, nós passamos rápido assim. Mas a semente do evangelho está ali. Pode ler, presbítero. Inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não, mas perfeito. A primeira revelação encontra-se no que é comumente chamado proto-evangelho ou promessa-mãe. A partir dessa promessa, a Bíblia começa a desenvolver. Pensa nessa promessa como uma semente. Pensa. Então, essa semente, à medida que Deus vai se revelando, vai crescendo. Hoje já está uma floresta, já está a floresta amazônica. Mas pensa nessa promessa. É a partir daqui que começa o evangelho. Homem, você pecou. O que nos separa de Deus? Pecado. Você pecou. E agora o seu estado é irreversível. O homem natural pode voltar-se a Deus? Não. Então o que precisa? Agora Deus estabeleceu uma obediência perfeita. Para o homem ser salvo, é necessário que ele me obedeça perfeitamente. Pergunta, algum filho caído de Adão conseguiria? Não. Então quem tem que vir? Que é a promessa aqui, ó. O que ele está falando é o seguinte, o pisar na cabeça aqui é derrotar, é reverter o que Satanás fez. O que Satanás fez? Ele destruiu, não vou falar que ele destruiu, porque tem a estrutura ainda, mas ele perverteu toda a criação do Senhor. Quer um exemplo disso? Infelizmente o tema é tão rico, mas o tempo vai muito rápido. Na ordem da criação, em primeiro lugar está quem? Perdão, Deus não é criatura. Mas na ordem do universo, quem está em primeiro lugar? Deus. Em segundo lugar? Só na criação, em Gênesis, só na criação, esquece os anjos.
O filho. Isso, o Adão. Não, Deus aqui já é a Trindade, tá? Então, Deus é o que manda em tudo, correto? Quem é o vice-gerente do universo daqui? O homem. O homem e a mulher são iguais, correto? Só que com papéis diferentes. Nunca esqueça disso. Em valor, nós somos iguais, mas em papéis, somos diferentes. Deu para entender? A mulher só é mulher quando ela faz função de mulher. O homem só é homem quando faz função de homem. É a mesma coisa que eu pegar um martelo e colocar na porta e colocar na minha porta para a porta não fechar. É a função dele? Ele está exercendo a função de martelo? Não. Tem outras coisas, né? Tem o peso. O martelo só é martelo quando ele exerce a sua função de martelo. Irmãos, presta atenção. Tudo que existe, tudo, tem um propósito. Olha para cada... Não vou falar agora porque vai tomar nosso tempo. Mas se você observar aqui mesmo, cada coisinha tem um propósito. Tem o seu lugar. Existe com uma finalidade. Assim é o homem e assim é a mulher. O homem que não exerce a sua liderança... Liderança não é dominador da sua casa. Chega lá assim, ô mulher. Né? Ô mulher, já fez tudo aí? Isso não é ser líder, tá? Isso é ser dominador. Ó, a Berê tá falando que foi o Paulo, brincadeira. Isso não é. Mas quando o homem ele não exerce a liderança na sua casa, ele está descumprindo o seu papel. E se ele está descumprindo, quem vai cumprir? A mulher. A mulher que se torna. E ambos estão pecando. Porque ela está fazendo o que ele deveria fazer e o pecado dele é por omissão. E o dela é por prática. E Deus vai cobrar ambos. Tá bom? Mas e aí? Faz ou fica parado? Esperando. É isso que às vezes, eu comentando até com os meninos, né? Infelizmente, hoje, a mulher tem que tomar a ação do homem porque os homens são afeminados. Quando eu falo afeminado, eu não estou falando homossexual, tá, gente? Eu estou falando que o homem tem comportamentos de mulher mesmo. O sentido de... Quando eu falo feminino, eu estou falando feminino esse estereótipo, tá? De ser mais delicado, essas coisas, porque eu sei que nem toda mulher é assim, tá? Nem toda mulher. Tem mulher que não é desse jeito. E eu falar que toda mulher tem que ser igual uma Barbie da vida, não é a realidade, né? Não é o padrão. Lembrando que a Barbie, gente, não é o padrão para as mulheres, tá? O padrão para as mulheres é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele que, na revelação dele, ele que estabelece o que é ser uma mulher. Ele é o padrão. O padrão de santidade, ele é o padrão, tá? Não é, a mulher, para ser perfeita, tem que ter o cabelo até aqui, tem que ser loiro. Quem falou isso? A Bíblia não falou. A Bíblia fala que a mulher valorosa é conhecida pela sua piedade, não pela sua aparência. Porque a aparência, irmãos, ela vai. Mas a piedade fica. Quando tem, né? Quando tem. Então, fale. Mas o que é piedade? Piedade? Irmão, se eu falar o que é piedade, a gente vai demorar a aula toda. A piedade, biblicamente falando, é a resposta que nós damos para a revelação de Deus. É uma pessoa que anda íntegra, correta. Como eu posso dizer? Vou dar um exemplo de José. José é um homem piedoso. Jó é um homem piedoso. Pessoa piedosa é aquela que anda nos caminhos do Senhor. É o justo da Bíblia. É o justo, tá bom? Então, piedosa é a pessoa que pratica boas obras, ama o Senhor, que cumpre a vontade do Senhor, a vontade revelada. É que quando você fala o que significa piedade, dá uma aula isso, né? Dá uma aula. Então, de forma resumida, é aquele que obedece ao Senhor. Então, voltando, então Deus é o padrão máximo. É Ele que dá voz. E, em segundo lugar está quem? Adão. E depois Eva. Samuel, você está falando que a mulher é inferior ao homem? Não, eu estou falando em vós. Quem era o líder ali? Quem tinha que governar as coisas? O homem e a mulher, a sua auxiliadora. E por fim, quem é? A natureza. O que acontece com Gênesis 3? Quem tem a voz? A criação. Representada por quem? A serpente. E depois? Eva. E depois? O homem. E por fim? Deus, que não tinha voz nenhuma. Pode ver que Satanás perverte tudo. Se Deus é o que tem a voz, para Satanás quem tem a voz é a criação. Representada pela serpente. Pode ver que ele inverte a pirâmide. O pecado fez. Exatamente. O pecado faz isso aqui, ó.
O que Deus falou que era para ser correto, a ordem correta, o pecado faz isso aqui, inverte. E hoje nós olhamos essas abominações aí que é digno de... Que o mundo sem Deus tem o homem no centro, né? Exatamente. O pecado de Eva foi por quê? Você será como Deus. Esse é o sonho do homem, ser como Deus. Só tem um problema, ele não consegue. O problema não, né? A solução. Porque se ele pudesse, rapaz, imagine quem tivesse onipotência aqui. Meu Deus, não existia uma pessoa. Quando você fala assim, ixi, não olhou para mim, morre. Imagine a onisciência. Imagine, irmãos, em nosso estado de fragilidade, imagine se nós conseguíssemos ler a mente das pessoas. Imagine se eu conseguisse ler a mente de vocês agora. Nossa, que aula chata. Imagine. Nossa, que menino, o que ele está falando? Imagine. Poderia falar, dentro disso daí, a pessoa coloca que a voz do povo é a voz do povo. Isso daí é a frase de Satanás, né? Assinado Satanás. A voz do povo nunca será a voz de Deus. Nunca. Nunca. Pode ver que o povo sempre prefere outra coisa. Mas vamos lá. Então, aqui Deus estabelece uma promessa. A promessa é o seguinte: mulher, eu porei inimizade entre ti e a serpente. Aqui, gente, como eu falei, a aula, o tempo é muito curto. Mas a semente aqui, a serpente, não vamos entender que é uma serpente aqui, nesse sentido, que ele está falando de forma literal para uma serpente. Que as mulheres iam ver uma cobra e ia ficar com medo, ia brigar com uma cobra. Aqui está falando com Satanás. Está falando que a mulher, olha que interessante, isso aqui é graça, tá? Isso aqui é bênção. Ele está falando o seguinte: a mulher vai fazer parte da redenção. Só o homem, a mulher foi feita para quem? Para o homem. E o homem foi feito pela mulher. Pode ver que o único que não foi criado que não veio de uma mulher foi só Adão. De resto, é o que Paulo fala. Ele fala, e tudo vem de Deus. Ele fala, se você existe, homem, você fala que a mulher foi criada para você, tá correto. Mas não se esqueça que você só existe por causa dela. É por causa dela. Então, da ideia que vai igualando, não os papéis, tá, gente? Porque não tem... A biologia já é clara nisso, né? Não os papéis. Mas a ideia ali é que ambos são importantes. E a mulher, no papel da redenção, irmãos, ela é importantíssima. É importantíssima. Jesus veio por meio de quem? De uma mulher. Então, olha o que Deus está fazendo. Deus está diante do juízo, Deus pode acabar com tudo, ele está falando, eu vou estabelecer inimizade, porque a ideia é que a serpente e a Eva fizeram uma amizade ali, que Satanás se tornou amigo deles. Ele está falando, não, vocês vão ser inimigos. E não só isso, a sua descendência, mulher, e a descendência da serpente também vão ser inimigas. Em outras palavras, um povo vai ser de Deus e outro vai ser de Satanás, e vocês vão brigar até o final. Por isso que eu estava até comentando, eu não sei com quem, acho que foi com a minha esposa, que eu falei, não sei por que o pessoal está fazendo tanto alarde para essa Barbie. Sabe o filme? O pessoal está fazendo mau barulho, muito barulho. E isso só faz a pessoa ir. Não sei se vocês repararam. Porque você fala para o adolescente, não vai. O que o adolescente faz? Vai. Eu sei que é importante nós orientarmos os nossos adolescentes. É verdade. Mas a pergunta é, a Barbie foi feita por cristão? E o que você espera de uma pessoa não cristã? Impiedade. Aí eu falei para ela, sabe o que me escandaliza mais? Me escandaliza mais chegar no púlpito, o pregador chegar e ficar com heresia, do que eu assistir uma Barbie. Porque daqui eu espero coisas de Deus. E de lá eu não espero nada. O que é mais escandaloso? Um herege ou um filme da Barbie? Um coach aí da vida, igual o David Leonardo, todo esse povo. O que é pior? Uma pessoa que olha para você e fala assim, a solução para os seus problemas está em você. O que é pior? Isso ou um filme da Barbie? Sabe por que eu falo que é pior? Porque ele se diz crente. E a cineasta que fez a Barbie, ela é abertamente feminista, apoia o movimento LGBT, e ela mesma falou, é impossível eu não colocar temas LGBTs nesse filme. É impossível, porque é o tema, é o centro das coisas. Ela fala, é impossível. Aí você acha que eu vou ficar espantado por isso, sendo que a Bíblia fala que existe dois povos? E os dois povos vão ir contra o outro? Exatamente. Aí o que me entristece não é o filme da Barbie, é um filme. Tem os seus problemas? Tem.
Você sabendo de tudo e você assistir deliberadamente, tem problema? Tem. Eu não. O pecado, se eu falar para você assim, ó, não mexa, se tiver uma caixa, eu falo assim, não mexa nessa caixa que senão você vai tomar choque. Você só vai acreditar se você tomar choque? Se eu estou avisando, é porque, claro, tem a parte da fé, né, de você acreditar no que eu estou falando. Mas a ideia é o seguinte, se eu sei que tem essas coisas, eu vou assistir para quê? Vou glorificar a Deus com isso? Eu vou glorificar a Deus? E outra coisa, eu tenho base para poder ver alguma frase e refutar? Porque eu vejo que não tem. Você tem que ir com senso muito crítico. Exatamente. Ser maduro também. Você consegue assistir a um filme e no final falar assim, ele segue essa linha. Se você chegar nesse nível, aí eu falo, assista. Se você sabe, por exemplo, agora não vai vir um filme na cabeça, né? Impressionante, na hora que você está dando aula, some todos os exemplos. Mas, tem um filme que eu assisti, acho que eu comentei com vocês, que é um homem, que ele constrói uma casa, ele é engenheiro, mas ele tem um problema. Ele pega meninas jovens e esconde, eu não sei se vocês já assistiram. Não, né? Fragmentado? Não sei, você está achando esse filme aí, viu? Ele esconde essa jovem em um como se fosse um sótão, um quarto. Ele não faz nada com ela, mas ele a deixa trancada lá. E a esposa dele começa a desconfiar do jeito que ele está, tudo. E ela descobre que ele esconde essa moça, porque o pessoal foi procurar. Chegando lá, ela vê a moça e tenta ajudar. E quem aparece? O marido. E ela fala o seguinte, por que você faz isso? E ela tem câncer. Ele fala, você escolheu ter câncer? Ela, não. Então, eu não escolhi nascer assim. Eu nasci assim. É uma doença. Pergunta, que tipo de filosofia ele está seguindo? Behaviorismo. Ou seja, eu nasci assim e nada me muda. Informalmente é a Gabriela. Mas é o behaviorismo. Se você souber isso, ok, assista. Você sabe a linha que o filme segue. Então, tudo bem. E quando você não sabe? Entendeu? Então, se você tem capacidade crítica, assista a Barbie. Depois faz um resumo e fala assim, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Entretanto, irmãos, voltando aqui, na história, sempre, depois da queda, sempre serão dois povos. Sempre. E como o irmão falou, é sempre, como pode dizer, parece que a igreja é a minoria. É aquela que está sendo afogada, né? Não parece hoje. Olhando assim, não parece que a igreja... São duas histórias, né? São duas histórias. A natural, que é a do mundo, né? Uhum. E a cristã, a história providencial de Deus. Exatamente. E a ideia é que essa semente ia nascer em Satanás toda hora. Irmão, se você olhar o Antigo Testamento, pode ver que Satanás toda hora tenta matar Jesus. E um dos ataques principais dele já começa já em Mateus, que é matar todas as crianças. Satanás sempre tentou matar esse menino antes de ele nascer. Sempre. Sempre. Mas nós sabemos que ele foi derrotado, louvado seja o nome do Senhor. Então, a aliança começa com Gênesis 3,15. Para avançar, irmãos, infelizmente o tempo é muito curto. Mas lá atrás ele já começou querendo matar Moisés. Quem? Lá querendo matar Moisés também. Exatamente. É que não dá, gente, é muita coisa. Senão eu ia comentar um negócio. Por que os 95% ensinam diferente? Irmão, eu vou ser bem curto, porque eu não estudo a Bíblia. Mas é muita gente. É porque assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu era assembleano. Até eu começar a estudar a Bíblia, eu já tinha o que eles ensinavam. Quando eu olhava a Bíblia, eu olhava o que eles ensinavam. Até que eu comecei a ler de forma como independente. Analisar se o que eles estavam falando estava em conformidade com a Escritura. Deu para entender? Hã? Eu era dispensacionalista, arminiano. Eu me tornei bereano. Mas no começo, por exemplo, eu estou falando isso para vocês agora, correto? Eu estou falando isso aqui para vocês. E vocês, eu creio, estão crendo no que eu estou falando. Eu estou mostrando na Bíblia.
Mas qual é o dever de vocês, como ouvintes? Analisar o que eu estou dizendo. Analisar. Então, por que muitas pessoas caem em heresia? A pessoa, igual eu falei, se eu falar, estica muito. Mas, por exemplo, em um culto, um pastor leu Gênesis, quando Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac, e ele falou o seguinte: irmãos, você viu Abraão? Abraão sacrificou tudo o que ele tinha, o seu único filho. E começa, né? Aí começa a música, o pano de fundo. Aí começa. Qual é o seu maior bem? É seu apartamento? É o seu carro? Deus está pedindo que você entregue hoje aqui. Gente, quando eu ouvi isso, diante do Senhor, deu vontade de chorar. O meu amigo contando, deu vontade de chorar. Um monte de gente entregando chave de apartamento, de carro. Gente, sabe, parece mentira isso. Parece mentira. Mas olha o efeito que o engano traz. Traz tudo. Aí esse meu amigo falou o seguinte. Pareceu o anjo que não precisava. Exatamente. Aí ele falou: pastor, você falou que era para dar tudo, mas olha o texto. No final, Deus providenciou o sacrifício. Você não vai devolver para eles? Irmãos, aí ele falou: Deus falou para mim falar até aqui. É triste, não é? Eu sei, se torna engraçado assim olhando, mas, irmãos, imagine você pagar seu apartamento por anos e depois você entregar por causa de uma pessoa que está te enganando. Pergunta, essas pessoas que entregaram, elas leem a Bíblia? Errado. Nem aqui e nem na China. Nessa morrer, nós não conhecemos. Exatamente. A culpa é de quem? Dele ou delas? Dos dois. Dos dois. Antigamente eu defendia essas pessoas. Não, gente. Mas tem um problema. A Bíblia diz que nos últimos tempos, cada um levantará líderes segundo o seu desejo. Se elas entregaram, é porque elas queriam alguma coisa a mais de Deus. Qual é a promessa? Dá o seu apartamento, que Deus dá 10 no lugar. Exatamente. Então, é isso mesmo. Por que ela está dando? Não é porque ela acha que está abençoando. Não, é porque ela quer mais. Então, em outras palavras, ela está recebendo juízo. Antigamente eu tinha dó. Hoje eu não tenho dó, não. Eu fico triste, sim, mas eu não fico com dó. Porque a pessoa está fazendo isso segundo o seu próprio desejo. Até parece que eu vou estar lá na igreja e o irmão, Samuel, deu seu apartamento. Oxe, na hora que ele falar isso, eu saio fora. Ele fala, gente, herege, vamos embora. Herege. Porque... Vai ser cobrado mais? Não, desses aí eu tenho até dó. É melhor nem ter, para esses é melhor nem ter julgamento. Imagine, a Bíblia fala se o julgamento começa na casa de Deus, imagine para o ímpio. Vamos lá, gente. Agora Noé. Gênesis 9, por favor. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Continue para mim, por favor. Que ele vai falar do sinal agora. Deus diz, este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e delas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Então, irmãos, olha esse texto. Só isso daí não dá uma aula? Só isso daí dá uma aula fácil. Vamos lá. Qual é a primeira promessa que nós vimos agora? Que nós acabamos de ver. Da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Correto? Essa é a promessa. Pergunta para vocês. Todo mundo aqui já leu Gênesis? Ou está lendo? Até esse momento, a criança tinha nascido? Então Deus estabelece uma aliança com a criação, dizendo, eu vou preservar vocês. Eu não vou destruir o homem. Eu vou preservar. O dia vai continuar sendo dia, a noite vai continuar sendo noite, as estações vão continuar sendo estações. Por quê? Porque o menino não nasceu ainda. Está vendo que não descontinua o que foi falado em Gênesis 3,15? Apenas preserva para que o menino ainda nasça?
Essa aliança, ela é base de todas as outras. Por quê? Porque se Deus vai destruir o mundo, não existe Abraão, não existe Moisés. Então essa aqui é a base para falar o seguinte: o mundo vai continuar do mesmo jeito para que eu estabeleça a minha aliança com vocês. Deu para entender? É por isso que ele coloca medo nos animais, para que o animal não ataque o homem. É por isso que ele fala para o homem não matar o seu próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus. E se matar, tem que morrer, porque matou a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, preservem-se, porque a aliança ainda não foi cumprida. O menino vai nascer. Deu a entender? Deu para entender? O menino vai nascer. E para isso, o mundo tem que continuar do mesmo jeito. E qual é o sinal aí? É o arco-íris. Imagine, quando você olha, irmãos, quando você olha para o arco-íris, a Bíblia diz que é Deus olhando e dizendo: eu não vou destruir mais o homem por meio do dilúvio. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Próximo. Então, 2 alianças. Qual é a próxima? Agora, a próxima aliança feita é com Abraão. Peço que alguém... Para quem eu pedi? Leia, minha irmã, por favor. É esse texto aqui, tá? 12 a 21. Não, 15... É 15 e 3, você me deu. Não, é o 15 e 21. 15, 12 ao 21, por favor. Perdão. 15 e 21. Não, 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas se aconteceram. Pode continuar, até o 21. Então lhes foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a quem tem de sujeitar. Depois sairão com grandes riquezas. Pausa aí, rapidinho, por favor. Tá falando de quem aqui? Ele está se referindo a quem? Deus está se referindo a quem? Quem é o povo que vai ficar 400 anos sendo escravo? Tá vendo que não tem discontinuidade? Eles entendem que Abraão, quando vai para o Egito, está descumprindo o que Deus falou. Mas não é Abraão, é Deus que está falando que vai levar o povo. Deu para entender? Para nós, para eles, é Abraão desobedecendo. Para nós, é Deus falando, vai para o Egito. Porque se não fosse para o Egito, o que aconteceria com Israel? Morreria. Por que José foi levado para o Egito, gente? Para preservar a sua genealogia. Senão todo mundo morreria. Deu para entender? Claro que José é um tipo de Jesus. Mas olha que legal. Eles vão ficar escravos. Eles vão sair. Eu vou punir o povo. E ainda eles vão sair com riqueza. Exatamente o que acontece em Êxodo. Lembra que o povo está saindo e eles pegam as riquezas dos egípcios? Olha que impressionante. Entregam tudo para eles. 400 anos que eles ficaram lá. A promessa aqui. Tá vendo? Então tá vendo que não tem descontinuidade. A ideia é de progressão. Estou falando coisa a mais. Continua, minha irmã. É o 15. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a minha medida da iniquidade do amor dos anjos. Até todinho. eu continuo então, do 17. É que eu peguei pesado, né? Perdão. Então vamos lá, 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com quem? Com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui, 2 pontos, ele vai falar o que significa as terras. Olha que interessante. Aqui Deus estabelece a aliança com Abraão.
Qual eram as promessas? Descendência e terra. O menino de Gênesis 3,15 vai nascer de Abraão. Antigamente era geral, poderia ser qualquer mulher. Aqui não, é específico. Vai ser de Abraão. O menino de Gênesis 3,15 vai nascer dessa semente aí, ó. Todo mundo olha para Abraão, porque é de lá que vai vir um Salvador. Dito isso, eu estou avançando, tá? Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas infelizmente o tempo é avassalador. Agora, Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Ó, isso aqui é interessante, tá? Aliança do Sinai. Essa aqui é o grande problema das alianças. Não que a aliança seja o problema, mas a forma de interpretar que é o problema. Por quê? Porque a aliança do Sinai, essa aliança com Moisés, ela é essencialmente a mesma com Abraão. Aqui ele estabelece a lei. Porque agora Deus tem um povo, e como povo de Deus, eles têm que viver como povo de Deus. É a mesma coisa que eu falar, eu sou crente, mas não viver como crente. Se eu sou crente, o que vocês esperam de mim? Que eu haja como um cristão. Então Deus pega Israel, santifica Israel. O que significa santificar, gente? Separar. Separa Israel. E o que mais? Separa e consagra. Separou e consagrou. Israel, agora você vai ser o meu povo. E o meu povo anda desse jeito. Aí dá os 10 mandamentos. Meu povo anda assim. Ele não coloca deuses diante de mim. O meu povo não faz imagens de escultura. O meu povo não blasfema o meu nome. O meu povo guarda guarda o sábado. O meu povo honra o pai e a mãe. O meu povo não mata. Continua. O meu povo não adultera. O meu povo não dá falso testemunho. O meu povo não cobiça. Esse é o meu povo. Tá vendo, Abraão? Esse aqui. Tá vendo, Israel? Quer ser meu povo? A promessa é o seguinte. A promessa não cessou. A semente vai nascer. E a terra eu vou dar. E agora vocês são meu povo. Como eu ando? Vocês andam desse jeito aqui. É dessa forma que vocês devem andar. Para isso, eu peço que vocês abram em Gálatas 3:19 e depois Gálatas 3:24. Que interessante. Se Deus não deu uma promessa adicional para Israel, porque ele não deu uma promessa adicional, para que serve a lei? Irmãos, para que servia a lei no Antigo Testamento? Calma, eu vou ler. Você já está querendo antecipar? Você é teólogo, né? Você é teólogo, você está querendo... Gálatas 3:19. Quem encontrou? Então, qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados em quebrar as leis de Deus. Para que foi dada a lei de Moisés? A promessa não foi cancelada, segundo o texto. Qual era a promessa? A descendência de Abraão, da descendência de Abraão, e eles são o cumprimento, né? Porque lembramos que Abraão não podia ter filho. Vocês lembram disso? E vocês sabem que foi uma luta ali uma luta humanamente falando. Nasce Ismael, Sara quer dar um jeitinho, depois briga com Agar e só parece caso de família essa parte aqui. Você lê Gênesis, parece caso de família. Mas a promessa da terra ainda estava lá. Então por que a lei foi dada? Para mostrar o pecado de Israel. Quando você lê a Bíblia, você lê alguma lei, o que faz com você? Mostra que você é um pecador. Esse é o primeiro objetivo, mostrar que você é um pecador, que você quebra as alianças de Deus. E o segundo, quando você se sente um pecador, qual é o próximo passo? Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos enviou diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que ela faz? A palavra aio aí, em grego, significa pedagogo. Pedagogo, a Jeane é pedagoga, né? Não é o mesmo termo que é hoje, que é só apenas professores para crianças. Não, o pedagogo naquela época tinha a função de pegar o filho e levar para a escola ou ficar sempre com ele. A Jeane teria que ficar com os alunos
Ali, todo momento, cuidando. É como se fosse uma babá e uma professora ao mesmo tempo. Um guardião. Perfeito, um guardião. Então, o que ele está falando? A lei veio, você é pecador. E agora? Ela te pega na mão e fala assim, ó Jesus aí. E qual era o problema dos judeus? Os judeus, ele olhava para a lei e entendia que pela lei ele era salvo. É por isso que dá problema com Jesus. Porque os judeus, ele entendia que se ele se circuncidasse, se ele guardasse a lei, se fosse filho de Abraão, ele seria salvo. Só coisa externa. Então, se eu obedecer à lei, se eu me circuncidar, se eu guardar as festas, os judeus entendiam, eu sou salvo. Por isso que dá toda aquela briga com Jesus. E Jesus está falando o seguinte, a circuncisão não é na carne. A circuncisão é onde? Igual o Paulo gosta de brincar comigo. Onde é a circuncisão? É no coração. Samuel, e hoje o catolicismo... O catolicismo é terrível, né? Elas acreditam que quando elas se batizam e passam a fazer parte da igreja, elas já são salvas, né? Mais ou menos. Por quê? Porque na igreja católica... Eu vou tentar ser rápido aqui, tá? Suponhamos que ela foi batizada na igreja católica, tá? Sabe que eu te amo. Você foi batizada na igreja católica. A partir desse momento, Jesus perdoa os pecados dela. E remove a natureza, o pecado original de Adão. Nesse momento, ela não só recebe o perdão dos pecados passados, mas ela recebe graça para poder fazer boas obras. E a partir dessas boas obras, ela vai ser salva ou não. Deu para entender? Como funciona para nós, para ser claro? Quando Jesus me perdoa, o que acontece comigo? Eu sou perdoado pelos pecados passados, presentes e futuros, como o pastor João Marcos falou. Para o católico, passado. E o futuro? É boas obras. É a fundição de boas obras. Para nós, a justificação é um tribunal. É como Deus fosse o juiz e Jesus nosso advogado. E eu sou o culpado. Para o católico, a justificação é algo que é infundido em mim. Eles confundem justificação e santificação. Essa é a confusão deles. Para nós, justificação não tem nada a ver. Pequei, perdi minha salvação? Não. No tribunal de Deus, não. Para o católico, a ideia é que a justificação e a santificação são iguais. Para nós, não. Justificação é algo que Deus fez por nós. Santificação é algo que Deus faz em nós. Não é o que Ele faz em nós? Antigamente eu gostava de viver de uma forma errada. E hoje? Não gosto mais. Por quê? Foi porque eu mudei? Eu fui mudado pela santificação. Então Deus vai quebrando os hábitos, os maus hábitos e construindo hábitos piedosos. Isso é santificação. E para o católico, justificação e santificação são as mesmas coisas. É por isso que existe o purgatório. Porque no purgatório, vou pegar a Jeane. Pode? Pegar a Jeane. Jeane foi batizada na igreja católica e zerou. Zerou. A partir de agora não tem pecado nenhum. Aí ela recebeu fundição de graça. Vamos ver agora o que a Jeane vai fazer com essa graça. Então a Jeane, ela vai lá e ajudou uma pessoa. Um ponto. Só que a Jeane pecou agora. Ela falou mal do irmão. Aí a balança tá assim. Como eu faço para eliminar esse pecado? Porque a Jeane pecou, não pecou? Jesus não perdoa mais esse pecado. E agora? O que faz com esse pecado? Faz o quê? Reza. Dependendo de quantas Ave Marias você fizer, vai sumindo o seu pecado. Ok? Só isso é que hoje é gravado, né? Infelizmente, você não vai falar um negócio, mas não dá não. Mas tem a... Quando a pessoa se bate, como é o nome? Não é expurgo. Esqueci, penitência. Igual Lutero fazia. Lutero era católico roxo mesmo. Igual Lutero não existia católico não, viu? Hoje em dia é tudo Nutella. Mas na época de Lutero, era... O que eu tenho que fazer para ser perdoado? Bate 300 vezes em si mesmo. Então vou fazer isso. Porque era católico mesmo. Hoje em dia é mais ou menos, né? Mas, então a Jeane conseguiu, esse pecado dela sumiu. Sumiu, graças a Deus. Só que aí ela começou... Só que ela fez outro pecado. E não só fazendo, mas ela pensando também. Ou seja, a Jeane está com um bolo de pecado. Jeane, você já está com 90 anos. E olha o tanto de pecado que você tem, menina. O que eu faço?
Ó. 90 anos é velhinha, Maria. Exatamente. Então, já era, morreu. Para onde a Jane vai? Purgatório. E lá, ela tem que expurgar, ela tem que passar um tempo até esse pecado zerar. E como faz para ir mais rápido? Gente, vamos ajudar a Jeane, missa de 7º dia. Depois de 7, também está de 7 anos, sei lá, alguma coisa assim. Deu para entender? É assim que funciona na Igreja Católica. O que acontece no purgatório? Hã? O que acontece? Ah, não sei, nunca fui lá. Tipo, eles ficam lá sofrendo, diabo com tridente lá. Eu acho que não tem sofrimento, tá? Tem alguém andando aqui fazendo É. prece. A ideia é que você fica como se fosse um banco. É como se fosse um banco, você fica lá. Quando você for lá, você me fala. Agora, se você for um bom católico, você vai direto. O que é um bom católico? É aquele que vive pelas boas obras. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, parece que não tem pecado? Esse. Só que você vai olhar para... Irmãos, vamos ser sinceros, né? Quem aqui não peca? Quem aqui não peca? É possível viver desse jeito? Irmãos, é impossível. É por isso que Lutero se irava daquele jeito. Deus é um Deus de sangue. Até que ele entendeu que o justo viverá pela fé. Não é pelo que eu faço, é pela minha fé na obra de Jesus. E pela fé na obra de Jesus, eu não tenho que ficar me matando, porque eu sou salvo nele. Simples. Tá vendo a interpretação? Lembra que o irmão falou? Por que 95 não acredita assim? Mas muitos acreditam igual os católicos, até nos protestantismos. Se você for ver, tem crente que fala assim, por que você vai para a igreja? Para eu ser salvo. Oxe, como assim? E quantas vezes? Tem número? 4.000 vezes para ir para a igreja ser salvo? Entendeu? Então vamos lá, gente. Eu sei que é muita coisa, né? É muita coisa, é muita informação, mas deixa eu encerrar aqui, porque senão nós... Então vamos lá. Então Deus deu a lei agora. Deus deu a lei. Ó, você. E qual é a promessa? Eu serei o seu Deus, e vocês habitarão na terra de Canaã, que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês habitarão lá. Ok? E observem a minha lei. O que o judeu entendeu? Ah, então peraí. Se eu obedecer a lei, eu estou salvo. Não é verdade? Se eu obedecer os ritos, só que eu obedecer para o judeu ali, e o pecado dele? Porque não tem justificação. Lembra aquele texto que nós falamos, Paulinho? Do justo, que a moça... Acho que é o fariseu se sentia mais justo que a moça que lavou os pés de Jesus. É mais ou menos isso. A pessoa se acha tão santa, que ela não vê responsabilidade nenhuma com Deus. É como se Jesus fizesse qualquer coisa por ela lá. Tão santa que ela é. Mas quando a pessoa sabe que ela é pecadora, ela sabe o valor da obra, a obra do sacrifício de Jesus. Ela sabe. O fariseu do publicano. Exatamente, o fariseu. Ó, Senhor, graças a Deus que não sou como aquele ali, né? Olha o estado dele. E o publicano? Não consiga nem olhar. Por quê? Porque o publicano sabia a sua real condição. E o fariseu? Ele nem sabia a sua real condição. Para ele era justo. Então, por quê? E o que ele fala? Eu guardo a lei, eu dou o dízimo até do cominho. Eu falo, nossa, e vai lá, vendo. E pior, e sabe o que era pior? Eles andavam entre si e um ficava elogiando o outro. Nossa, Lucas, como você é bom, viu? Aí você, Samuel, você também é muito bom. E ficava assim. Não tinha amigo de verdade. Agora Jesus chega e fala assim, vocês são raça de víboras. Aí pronto. Quem é isso aí? Vamos matar. Vamos matar. Quem é isso aí? Não dá, né? Então Jesus, gente, ele morreu porque falou a verdade, né? Agora, gente, eu não vou ler o texto porque o tempo já deu. Então eu vou só ser rápido aqui, tá? Agora Deus aparece a Davi, que é da genealogia de Abraão, é israelita, da tribo de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, tá? E agora chega a genealogia, chega a promessa de Davi. Qual é a promessa que ele faz a Davi? Não vou dar tempo de ler o texto, mas eu vou resumir. Davi, você não vai construir o templo para mim, mas o teu filho vai. E o teu trono será para sempre. O que ele está prometendo aqui? Um rei e um reinado. Você percebeu que o menino que vai nascer, ele é descendente de Abraão, é israelita, e ele e percebe que ele vai chegar e vai cumprir essa lei. Eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. E agora, o texto bíblico está falando que ele é rei. Esse menino que vai nascer é rei, e ele vai ter um reinado. Aí chega, por fim, que é o ápice, esse aqui eu vou ler.
que é o ápice de tudo, que é a nova aliança, que é o ápice de todas as coisas. Tudo que nós vimos até agora é cumprido em Jesus Cristo. Peço que alguém abra em Ezequiel 37, do 24 ao 26, por favor. Gente, infelizmente eu tive que passar rápido porque o tempo é muito curto. Ezequiel 37, 24 ao 26. Pode ler. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Para rapidinho. Qual é a primeira promessa? Que o meu servo reinará sobre ele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Ezequiel falou isso, Davi era vivo? Não. Ele está se referindo a quem? Nós sabemos. Quem é o descendente de Davi que vai reinar para sempre? Jesus. Qual é a... Hã? Mas para eles era um descendente. Mas eles sabiam que era o Messias. Ele sabia. Por isso ele fala, Davi disse ao seu Senhor. Quem é o meu Senhor? Ele sabia, entendeu? Então, Jeane, qual é a primeira promessa? Reinará. Ou seja, aliança davídica. Ele está falando, na nova aliança, ele vai reinar. Continua. Andarão os meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E quando é que o santuário... Calma que a gente vai chegar. Antes disso, qual é a outra promessa que ele fala também? Dos estatutos. O povo do Senhor observaria os estatutos. Vocês lembram a promessa de Ezequiel e Jeremias? Que eu escreverei a minha lei no seu coração, a ponto de ninguém dizer, conheça o Senhor? O que ele está falando? Todo o meu povo será regenerado. Pode ver que ele está falando da aliança de Abraão, ele está falando da aliança de Moisés, e por fim ele fala da terra, a promessa de Abraão. Alguém poderia falar, Samuel, então a gente vai morar todo mundo em Canaã? Não. Qual é a terra prometida? Novos céus e nova terra. Infelizmente não dá para ler os textos que mostra isso. E esse rei e esse menino que foi prometido lá, morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está sentado no trono de Davi, ao lado de Deus Pai, cumprindo todas as coisas. E claro que, se eu perguntar para vocês são salvos? Vocês vão falar sim, mas ainda não, porque ainda falta consumação de todas as coisas. A Bíblia diz que bem-aventurado, se eu não me engano, os que choram, porque deles, os mansos, né? Porque deles é o quê? O reino dos céus. Uma observação, pessoal. Vocês perceberam? A terra, isso, a terra. Aí alguém poderia falar, mas a terra não vai ser destruída? Novos céus e nova terra. A terra não vai ser destruída, ela vai ser restaurada. E a criação está gemendo por isso. A criação está esperando a nossa glorificação. Porque quando nós formos glorificados, o que vai acontecer com aqui? Vai fulminar, depois vai vir tudo de novo? Não, vai ser restaurado. E esse menino que foi prometido vai estar reinando sobre todos nós. Perceberam que a Bíblia tem uma ideia só? Está vendo que ela é uma unidade? É que o tempo é muito curto, mas um dia a gente dá uma aula sobre cada uma delas. Mas percebe que é mais fácil entender a Bíblia agora? Vendo que ela tem um pano de fundo. E se você olhar os profetas não vão acrescentar novas coisas. Eles vão dizer o seguinte, povo, vocês quebraram o pacto com Deus. Volte para o pacto. Sempre, os profetas vão falar isso. Mas vão dizer, um dia Deus vai estabelecer uma nova aliança. E a nova aliança já foi instituída pelo próprio Cristo. Quando você toma a Santa Ceia, irmãos, isso aqui é para finalizar, tá? Para concluir. Quando você toma a Santa Ceia, é resultado de várias alianças para você tomar.
Olha o tanto de coisa que aconteceu para você chegar aqui. Por isso que eu acho interessante que pessoas que, quando participam de culto, essas coisas, parece que às vezes está desinteressado. Eu sei que muitas vezes é por causa da nossa fraqueza, cansaço. Mas você sabendo tudo isso, não tem como você ficar do mesmo jeito. Olha o tanto de coisa que passou. Olha o tanto de promessas. Olha o tanto de gente que morreu, que falou de Deus. Olha o tanto de coisa que o menino fez para poder... Que Deus preservou o menino para nascer. Apocalipse 12, que infelizmente o tempo não permite. Se você perceber, o dragão, que é Satanás, ataca o menino com veemência. Ataca o menino de todos os jeitos. Mas o menino nasce e pisa na cabeça dele. Olha que coisa gloriosa. A Bíblia é um todo. É uma unidade. E é uma unidade baseada na aliança do Senhor. Deus poderia muito bem nos relacionar conosco como um ser que fala assim, faça e só me obedeça. Mas não, Ele preferiu estabelecer uma aliança. E nessa aliança, nós somos povo dEle e Ele é o nosso Deus. Amém? Amém. Pedir ao... Vamos faz parte da... Paulo, olha aqui. Porque, por causa da câmera. Senão o pessoal fala, nossa, quem está orando? Ex nihilo? Já faz parte da liturgia. Não precisa mudar essa liturgia. Não. Vamos aproveitar, vamos ficar em pé, irmãos? Sim, a gente descansa aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós damos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa. É verdade, Senhor. Na Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos dá. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes. Senhor, amém, Senhor. que nós possamos compreender a grandeza da Tua obra. É verdade. Revelada nas Tuas Escrituras, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, e permita que nós façamos a Sua vontade aqui aonde nós estamos. Amém. Cuida de nós, Senhor. Cuida das nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. E permita, Senhor, que nós possamos andar nos Teus caminhos. Amém. Iluminados pelo Senhor. Porque só assim nós poderemos andar nos Teus caminhos. Amém, Senhor. Assim nós oramos no nome santo daquele que morreu na cruz, para que nós tivéssemos esse grande privilégio, Senhor, de sermos contados entre os Teus filhos. É verdade, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém.